Boa tarde a todos. Eu vim aqui a pedido de algumas pessoas, do qual teriam me pedido mais informações do caso da Vitória. Algumas pessoas que me acompanham sabem que eu não sou muito de ficar postando vídeo. Eu gosto de vir aqui e falar tudo baseado no que eu acredito e baseado em lógica. Até porque eu estou a fundo diante desse caso. Para quem não sabe, eu acompanho esse caso desde o início das investigações. Eu tenho diversas anotações, porque eu acompanho desde o início. Então, eu passei dias e noites analisando tudo. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu tenho acesso ao inquérito do qual eu tive semana passada. Eu tenho acesso ao inquérito tanto da Vitória quanto da Dona Edna, do qual não tem nada no inquérito da Dona Edna. Não tem fotos, não tem laudos, está completamente incompleto, do qual nos causa muita estranheza. Em relação ao caso da Vitória, eu gostaria de dizer para vocês que as minhas análises foram todas diante de entrevistas de suspeitos, de advogados, de delegados, da família dos suspeitos, do acusado. E foi aí que eu tirei as minhas próprias conclusões, porque eu tenho entrevista de todas as reportagens, do qual eu fui analisando e tive a minha conclusão, que realmente tinha alguma coisa errada nessa investigação. E eu fui a fundo. Algumas pessoas já tiveram acesso a outros vídeos do qual eu fiz. Eu teria encontrado o erro, um dos erros da investigação. Até porque agora que eu tive acesso ao inquérito, isso ficou muito mais claro para mim, que tem muita coisa errada nessa investigação. O que eu comentei com vocês, eu tenho falado isso desde o início, que o erro está no acusado, no Maicon, porque ele não cometeu o crime. Acredite se vocês quiserem, até porque eu não venho aqui para ficar contando historinha, eu venho aqui tudo baseado em lógica, tudo que eu estou analisando diante desse caso. A minha opinião vai contra a grande maioria, mas essa é a minha opinião, e eu não vou mudar. Cada dia que a gente vai mais a fundo nesse caso, mas eu acredito que realmente eu estava certa. Se vocês não estão dispostos a ouvir a verdade, vai ver vídeo de outras pessoas aí inventando história, do qual tem algumas pessoas aí relatando que o caso da Vitória é um caso de ritual. Gente, vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Nem se fosse verdade isso, a Vitória não teria sido torturada da forma que ela foi. Eu tenho acesso ao inquérito. Gente, a forma de torturar essa menina é uma forma desumana. Eu não sei nem se num ritual seriam capazes de fazer o que fizeram com essa menina. Eu tenho fotos, mas é lógico que eu não vou ficar postando na internet por questão de ética mesmo e respeito à família. Porque independente de qualquer coisa, ninguém merece passar por isso. Independente de qualquer coisa que comentam aí sobre a família da Vitória, sobre a família do Maicon. Gente, é desumano o que algumas pessoas fazem na internet, diante de uma situação tão dolorosa dessa. Eu acredito que ninguém gostaria de estar no lugar deles, tanto da família do acusado, que é o Maicon, quanto da família da Vitória, que é a vítima. Tenha um pouco de compaixão e leve isso com seriedade. Menos que a gente não tá aqui, pelo menos eu não tô aqui pra like até, porque é difícil eu aparecer na internet. Eu não sou muito de ficar gravando vídeo. Eu estou em busca da verdade. E se vocês querem ouvir a verdade, então me escutem. Acredite se vocês quiserem, mas a verdade vai vir à tona. E não tá longe. Eu tenho um e-mail cheio de entrevistas do qual eu fiquei analisando noites e madrugadas, procurando onde estava o erro. E foi aí que eu percebi que tinha contradições da polícia, do qual me passou muita estranheza e eu comecei a desconfiar. A minha opinião vai contra a grande maioria. Cada dia que passa mais, eu acredito que eu realmente estava certa. Agora que eu tenho acesso ao inquérito, do qual a gente tem percebido que tem muita coisa errada nesse caso. Acredite se vocês quiserem, tá? A verdade vai vir à tona. O Maicon é inocente. E por esse motivo, esse caso ainda não foi concluído. Desculpa a minha sinceridade, mas eu quero dizer para vocês assim. Nenhuma teoria que vocês criarem e colocarem o Maicon no meio vai fazer sentido. Porque não faz sentido um inocente ser colocado diante de um crime do qual ele não cometeu, do qual ele nem conhecia a vítima.
E eu investiguei muito pra vir aqui falar isso pra vocês. Eu não tô contando história. Eu não sou mulher de ficar contando historinha. Eu vim aqui pra trazer uma clareza pra vocês, pra que vocês possam ver o outro lado da história, do qual eu estava disposta desde o início em ir atrás da verdade. E a verdade vai vir à tona. No momento certo, a verdade vai vir à tona. Eu tentei contato com diversas pessoas, do qual seriam pessoas adequadas, poderiam resolver esse caso de uma forma clara e justa. Eu não obtive resposta. São pessoas decepcionantes, que quando vocês descobrirem, vocês vão ficar de cara. Mas graças a Deus, eu encontrei pessoas que realmente estão em busca da verdade. Eu estou junto da doutora Raquel, a Margarete, que é a Margot, e o Abraão. Nós estamos em busca da verdade. Nós trabalhamos todos os dias, lutando em busca da verdade. E mesmo que nós tenhamos uma linha de raciocínio diferente, a gente se respeita à base de tudo, entendeu? É com essas pessoas do qual eu gosto de dialogar. Pessoas mente aberta, que gostam de pensar, que pensam em outras possibilidades. O que eu quero dizer para vocês, em relação à Vitória, a forma que essa menina sofreu, ela foi brutalmente torturada. Eu percebi que o corpo dela está em estado de decomposição, só que o rosto dela está totalmente diferente do corpo, porque o corpo dela condiz com, digamos, 5 dias de que o corpo dela estava naquele local. Lembrando, gente, que o corpo da Vitória não estava lá antes. Pelo que eu soube, já teriam ido naquele local para procurar a Vitória, ou seja, ela estava em outro lugar. Deixaram o corpo dela depois. E as ferramentas também. E, diante da minha análise, que eu analisei, a Vitória está sem cabelo. E eu cheguei à conclusão de que o rosto dela foi queimado. Não é uma queimadura carbonizada. É uma queimadura como se tivesse derretido o rosto dela. Se jogaram um ácido no rosto dela. Tipo, não tem nada, gente. Eu não quero entrar muito em detalhes nisso, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês, gente, é uma cena assim que... é uma coisa que mexe com a cabeça da gente. É muito pesado. E realmente ela tem uma marca ali próxima à cervical, do qual não consta nada sobre isso. Pode ser uma marca de projétil? Pode, não descartamos essa hipótese, mas não consta nos laudos. O que a gente percebe é que tem documentos no inquérito incompletos, algumas inverdades, o qual afirma as nossas suspeitas que tem alguma coisa errada nessa investigação. Só que o que eles querem passar é que a Vitória foi assassinada com 3 golpes e morreu. Os 3 golpes, que é na jugular, clavícula, embaixo do peito, que pegou a aorta. É isso que eles querem passar para as pessoas, que o motivo da morte da Vitória foi porque ela levou 3 golpes de facadas. Totalmente, sendo que a menina foi brutalmente torturada. Tem hematomas no peito dela, do qual provavelmente ela levou chutes na mandíbula, um afundamento no crânio, marcas de queimadura no corpo dela, arranhões pelas pernas. Quem eles querem enganar? Aqui não, porque enquanto vocês estão indo eu já tô voltando. Como as pessoas são decepcionantes. De nada adianta ficar postando versículo bíblico nas redes sociais, fazer um inferno na vida do inocente, sabendo que tem um inocente atrás das grades, do qual está sendo acusado de cometer um crime brutal desse, sozinho ainda. Como é que pode existir gente assim? Eu gostaria de ver a cara de muita gente quando a verdade vier à tona. Nada fica oculto nessa vida. Uma hora a verdade vem à tona e vocês vão se surpreender. Eu não posso vir aqui e entrar em detalhes com vocês, até porque a investigação ainda corre em segredo de justiça. Eu tenho informações sigilosas. No momento eu não posso falar nada. Vocês vão saber tudo, não se preocupem. Vocês vão ficar de cara. Eu confesso que eu não fiquei muito surpresa. Após eu receber o inquérito na minha mão, o que eu pude concluir é que eu estava certa.
Tudo isso não passou de uma armação para prejudicar o Maicon. Isso eu posso garantir para vocês. Não teve contradição no depoimento do Maicon. Eu fiz um vídeo lá mostrando sobre o sangue, do qual eles estavam alegando que era o sangue da Vitória. Não é. 23 amostras, é da Vitória. Aquele vestígio de sangue no batente da porta, do qual eles afirmaram que era o sangue da Vitória. Não é o sangue da Vitória. Tá? Só para vocês saberem, o Maicon cortou o dedo dele. Aqueles vestígios de sangue condiz com o volume de sangue de um corte no dedo. E não viu o meu vídeo? Procura aí se quiser. Eu mostro para vocês de uma forma lógica, para que vocês possam entender do que eu estou falando. Em relação ao sangue, que vocês têm dúvidas, vê meu vídeo. Vocês vão entender mais ou menos ali a simulação que eu fiz. Eu já estava desconfiada. Aquele sangue não é da Vitória. É do corte do dedo dele, do qual eles ignoraram a versão dele. Tiraram o direito dele de defesa. Por esse motivo que me causou estranheza. Sendo que todos têm o direito de defesa. Por que o Maicon não? As fotos, na hora certa, vocês vão saber. Mas se vocês quiserem ter uma noção, assim, mais ou menos, do que eu estou falando em relação às fotos, uma olhadinha no vídeo que eu postei. Aí vocês vão ter uma base do que está acontecendo. Não posso entrar em detalhes agora. O que eu quero dizer para vocês é que não basta entender só isso aqui, ó. Entender a lei e não cumprir. Mas eu sempre priorizo o discernimento. Isso aqui é a base de tudo. Sem discernimento, sabedoria, você não chega a lugar nenhum. De todas as pessoas que tinham uma opinião formada, que realmente o Maicon era o autor do crime, eu tinha uma opinião totalmente diferente da grande maioria. E olha que eu não conheço a família, não conheço ninguém, eu moro em outra cidade. Esse aqui é o Maicon, o monstro que a mídia criou. O psicopata, narcisista, Jack, que perseguia a Vitória, que tinha fotos da Vitória no celular dele, que tinha foto de mulheres com perfil parecido com o da Vitória, do qual ele está sendo acusado. Tentaram calar ele. Tiraram o direito dele de defesa, do qual todos têm o direito de defesa. Eu comecei a suspeitar desde o início, quando eu percebi que estavam tirando esse direito dele. Esse é o Maicon que vocês julgam sem ouvir o lado dele, sem sequer ter dado uma chance para ele se defender e cometer uma baita de uma injustiça com esse rapaz. Esse aqui é o monstro do qual vocês ficam comentando na internet. Algumas pessoas desejaram que tirassem a vida dele. Vocês não sabem a injustiça que vocês estavam cometendo. Esse aqui é o Maicon, do qual manipularam para fazerem vocês acreditarem que ele é um monstro. Vocês não queriam a verdade? Eu fui em busca da verdade. A minha verdade é ouvir os dois lados da história. Eu não sou o tipo de pessoa que confia fácil em qualquer coisa. Eu suspeitava desde o início que tinha alguma coisa errada e eu estava certa. Esse é o Maicon, esse rapaz trabalhador, do qual nunca teve passagem pela polícia, do qual nunca incomodou a mãe dele, do qual ele estava se preparando para ir morar com a sua esposa, do qual ele já teria comprado algumas coisas com o dinheiro do trabalho honesto do qual ele trabalhava. Ele trabalhava numa empresa, fazia bico de motoboy e trabalhava em outro lugar também. No dia que aconteceu isso, ele estava em treinamento na empresa. Olha bem para ele. Vocês acham mesmo que ele cometeu esse crime? Ou agora vocês acreditam que armaram para ele? E por esse motivo não deram chance para ele se defender.
Eu não sei como que essas pessoas conseguem dormir com a consciência tranquila, sabendo da injustiça que eles estão cometendo como ser humano. Nenhum de vocês gostaria de estar no lugar dele. Esse aqui é o Maicon, que conquistou aquele carro há pouco tempo atrás, tudo antes de acontecer tudo isso na vida dele. Ele tinha uma moto e ele estava muito feliz porque ele trabalhou, ele suou para conseguir comprar aquele carrinho. Ele não cometeu esse crime. Gosta de crianças, gosta de animais, ama a mãe dele, é apaixonado pela esposa. Ele não é esse monstro que criaram. Vocês não queriam a verdade? Eu fui em busca da verdade. A verdade está aí. E mesmo que vocês não acreditem, uma hora ou outra vocês vão ficar sabendo da verdade. E não está longe. Eu espero que a justiça seja feita, mas que a injustiça não seja cometida. Justo um ser humano pagar por um crime que não cometeu. Um crime bárbaro que ocorreu com a Vitória. A forma monstruosa que criaram da imagem desse rapaz. Ele já não é mais a mesma pessoa. Ele tem crises de pânico. Ele está desesperado. Mesmo que seja provada a inocência dele, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus é o que dá a última palavra. Que Deus olhe por esse rapaz. Que não permita que ele pague por um crime que ele não cometeu. Deus é amor, mas também é justiça. Eu espero que todos paguem por tudo o que fizeram com esse rapaz.